Olá, meu querido, minha querida. Nós falamos sobre a oração em línguas e é um prazer meu, porque ela traz para mim muitos importantes momentos de alegria, de paz, de tranquilidade, prosperidade. Ela me leva para perto de Deus, me traz revelações dos mistérios. Por isso eu gosto de falar sobre a oração em línguas. Não é um mero dialeto que alguém fala, ou que está recomendado na Bíblia para que falemos, ou um batismo, apenas um dom que veio trazer um floreamento, um embelezamento no crente. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é uma ferramenta de Deus para fazer com que a gente prospere, para que a gente tenha uma existência digna, uma existência de paz, uma existência de alegria, uma existência de prosperidade. Também ela é um instrumento de Deus para me fazer relacionar melhor com todos os mistérios dele, que eu conheça melhor Deus. Você que está comigo, curta, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, ajude outras pessoas a entrar no nível de oração. Quando você compartilha, você está dizendo, olha, entre nesse nível de oração, conheça a oração em línguas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai para o quarto de oração, ora 5 minutos, já orou por tudo que tinha que orar, e você fica só olhando no relógio querendo parar. Mas se você ora em outras línguas, você pode ficar 1 hora, 2 horas orando em outras línguas. Você começa a receber os mistérios de Deus a partir de estar orando em outras línguas. Por isso que eu peço para você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, participe, faça com que outras pessoas também recebam esses conteúdos e entre nessa dinâmica do Espírito. Um texto bíblico para nós agora, em Isaías, no capítulo 28 e no versículo 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Essa é uma palavra muito importante que o profeta Isaías recebeu de Deus para que ele profetizasse aos filhos de Israel. Aqui está, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, o qual disse, este é o descanso, mas eles não quiseram ouvir. Este é o descanso e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então aqui está uma palavra muito importante que traduz que as línguas são um importante instrumento para me edificar, para me trazer descanso e também trazer refrigério. Aquele que ora em outras línguas, ele tem descanso, ele tem paz, ele tem tranquilidade. Ele é uma pessoa alegre, não porque ele tem esse instinto natural de ser alegre, mas a alegria do Senhor entra nele a partir da oração em línguas. Você se torna uma pessoa dinâmica, se torna uma pessoa amorosa, se torna uma pessoa formosa, que tem formosura no seu rosto. Então isso é importante. A Bíblia diz que pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falarei a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Então, nós podemos ter o refrigério, você pode ter o refrigério a partir de orar em outras línguas. Oração em línguas é a mãe de todas as orações. Meu Deus, que absurdo, pastor! A oração em línguas é a oração do Espírito Santo e, portanto, a mãe de todas as orações. Aos que praticam, falam com Deus na própria linguagem de Deus. Se eu e você praticamos a oração em línguas, nós falamos com Deus na própria fala, na própria linguagem de Deus. A oração em línguas, ela é um remédio calmante para todos os tipos de aflições existenciais. A oração em línguas é este remédio para os teus sentimentos, para as tuas emoções. A oração em línguas é o refrigério, como diz o texto de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Quando você ora em línguas, você está permitindo o médico dos médicos que opere a cura dentro de você. Quando eu estou orando em línguas, eu estou permitindo ao médico dos médicos, portanto, Deus, que opere a cura dentro de mim. Permita que Ele opere a cura dentro de você a partir de estar orando em outras línguas. A oração em línguas, sendo a voz de Deus, ela me transforma em boca de Deus e, portanto, eu sou um profeta.
Vou repetir para você essas palavras que Deus deu para mim hoje. A oração em línguas, sendo a voz de Deus, ela me transforma em boca de Deus e, portanto, eu sou um profeta de Deus. Você se transforma num profeta de Deus. Que coisa interessante. Quando você fala em línguas, você fala a palavra de Deus, a voz de Deus dentro de você. E falando a voz de Deus, você se transforma num profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. A partir do momento que você está orando em outras línguas, você já está transmitindo a voz de Deus, seja para você mesmo ou mesmo em público, em outro lugar. Você tem o poder de receber também revelação destas línguas e isso transformar-se numa palavra do conhecimento, ou numa palavra de sabedoria, ou numa revelação, numa visão, numa tremenda exposição da parte de Deus naquele momento. Sabe o que eu entendo e eu aprendi? Que a linguagem é a transmissão oral ou escrita por símbolos ou por sinais ou por algum código morfológico. A oração em línguas, portanto, é a comunicação de Deus para os filhos de Deus em códigos ou letras ou símbolos morfológicos. Poderão vir de uma revelação, de um sonho, de uma visão, de palavras vindas do próprio Deus. Essa exposição se chama comunicação. A comunicação de Deus para com os filhos de Deus. Se eu sou um filho de Deus, eu quero falar a palavra de Deus, eu quero falar da forma que Deus fala, eu quero entender os mistérios que são de Deus para a minha vida. Deus quer que a gente conheça os mistérios dele. Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Deus quer que nós conheçamos os mistérios do reino dele. Como que eu vou conhecer os mistérios do reino dele se eu não falar as línguas que são mistérios de Deus? De nenhuma maneira você vai poder conhecer os mistérios de Deus se você não experimentar de imediato aquilo que é o maior mistério de Deus, que são as línguas que nós falamos. Eu preciso acessar o primeiro mistério para depois ser descortinado os demais mistérios que são para a minha vida, para a sua vida. Quando você acessa o primeiro mistério, que é a oração em línguas, você acessa os demais mistérios de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, pois quem fala em outra língua ou língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então Deus quer que você fale estes mistérios aqui, para que você entre numa dimensão maior, num entendimento maior, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não consegue discerni-las, porque são discernidas espiritualmente. Ou seja, você não pode racionalizar aquilo que não é racionalizável. Eu não posso querer espiritualizar também aquelas coisas que são racionais. Então eu preciso entender que as coisas de Deus são entendidas espiritualmente. Por isso, quem ora em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que fala os mistérios de Deus. A oração em línguas é semelhante a um remédio forte. A bula deste traz efeitos colaterais, mas a oração traz efeitos espirituais. Ao contrário do remédio forte, que traz efeitos colaterais, traz desconforto para você, o remédio espiritual, a oração em línguas, traz efeitos, traz benefícios espirituais para você. Tanto um quanto o outro são remédios para a nossa vida, só que um traz desconforto e o outro traz conforto, traz sim efeitos espirituais para a nossa vida. O que fala em línguas carrega os mistérios de Deus. Se você fala em línguas, você carrega, está em você os mistérios, os conteúdos de Deus. Assim como Filipenses capítulo 4, versículo 1 expressa: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É isso que Paulo falava quando estava escrevendo esta carta aos Filipenses, que o mais importante é que os homens entendam que eu não sou um ser natural, um ser comum, mas
que eles possam ver em mim e aquilo que eu carrego são os mistérios de Deus na minha vida. Eu sou um dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu carrego a glória de Deus. O que importa, Paulo disse, eu não quero que eu seja chamado, criado aos pés de Gamaliel. Eu não quero que eu seja chamado um judeu ou um romano. Eu não quero que eu seja chamado um cara que sabe todas as coisas, um cara de grande influência. Eu quero que eu seja conhecido como alguém que carrega os mistérios de Deus. Então, quando você ora em outras línguas, quando você tem uma vida de alinhamento e relacionamento com o Espírito Santo, você é uma pessoa que carrega aquilo que você carrega. É a glória de Deus, você carrega os mistérios de Deus, você carrega os mistérios todos do Espírito Santo dentro de você. E uma coisa importante, que quem carrega os mistérios de Deus, quem recebe as revelações de Deus, alguém que recebe estas revelações, ele se torna promovido diante de Deus e promovido diante dos homens. Eu quero te dar um exemplo agora, que está lá em Daniel, no capítulo 2, diz assim: disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, veja só, a glória de Deus que você carrega, a oração em línguas que você fala, traz revelações importantes da parte de Deus, traz destino a pessoas, traz destino a uma cidade, a um estado, a uma nação e mesmo ao mundo. Quando você é exposto nesta condição, você é promovido diante dos homens, é uma coisa natural. Vocês lembram de José? Quando José revelou o sonho a Faraó, quando nenhum sábio da Babilônia podia saber ou revelar o sonho do rei, pois havia sumido da mente dele o próprio sonho e a própria interpretação. E José foi lá no tempo certo e revelou o sonho ao rei. E ele foi enaltecido e engrandecido por causa deste fato. Então, ele se tornou o governador também na terra do Egito naquele momento, como aqui Daniel também foi promovido a governador de todas as províncias que ali estão descritas. E eu quero dizer para você que se você orar em outras línguas, você vai ser promovido. Primeiro, você vai receber cura no seu coração. Segundo, você vai enriquecer financeiramente. Terceiro, você vai ser uma pessoa fluente no reino de Deus, vai dar destino a muitas pessoas, vai ser um ganhador de alma, vai entrar no seu chamado, vai viver o melhor de Deus, vai publicar os grandes feitos de Deus através dos seus lábios. Por quê? Porque você carrega os mistérios de Deus para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, ore muito em línguas. Por quê? Porque com lábios gaguejantes e por língua estranha, o Senhor falará a este povo, o qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Não importa se não quiserem ouvir, fale muito em outras línguas. Você quer mais de Deus? Acesse a descrição do vídeo aqui abaixo e clique no link do WhatsApp ou se não do Telegram. E lá no Telegram ou no WhatsApp nós postamos os links das nossas reuniões gratuitas no Zoom Cloud e você vai poder participar. Me encontro com você numa dessas reuniões. Antes de sair, curta, compartilhe, faça esse vídeo seguir para outras pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.